Quarta-feira, dia 22 de novembro de 2023, Jornal Gente no ar para discutir os problemas do Brasil e do mundo, trazer informação e, claro, prestação de serviço. O Senado deve votar hoje uma proposta de emenda constitucional que coloca na Constituição a possibilidade dos ministros do Supremo só tomarem decisões colegiadas. Aquelas liminares para revogar atos que são tomados pelo Legislativo e pelo Executivo, eles não poderão mais ser decididos de forma monocrática por ministros do Supremo Tribunal Federal, se essa proposta, claro, for aprovada em 2 turnos hoje no Senado e depois na Câmara Federal. O que o Senado fez ontem foi acelerar o trâmite dessa medida. E pela proposta, nós temos uma mudança importante no que diz respeito, por exemplo, a leis que são aprovadas no país, a atos normativos que são tomados pelos presidentes da Casa Legislativa e também do Executivo. As decisões monocráticas do Supremo Tribunal Federal, que pela intenção do legislador deveriam ser excepcionais e não abraçar esse tipo de decisão, viraram uma rotina. O Supremo exagerou no número de decisões monocráticas de uns tempos para cá e fez com que o Congresso tivesse de realinhar este posicionamento. É claro que já há proibições na legislação infraconstitucional a respeito de decisões como essa. Para vocês que acompanham o Poder Judiciário mais de perto e acompanham as notícias aqui no Jornal Gente, o ministro dá uma decisão liminar, ou seja, uma decisão monocrática, e aquela liminar ela precisa ser validada pelo colegiado. O que acontece muitas vezes é que esse limite de tempo entre uma análise e outra, ele acaba sendo muito elástico e fica concentrado muito poder nas mãos de um ministro só do Supremo Tribunal Federal. É mais do que hora de cobrarmos decisões colegiadas do Supremo Tribunal Federal. Gostemos ou não das decisões, elas precisam ser colegiadas. O Supremo é um órgão colegiado e ele precisa agir de forma conjunta. E por isso há a votação em plenário, no plenário virtual, nas turmas onde há um número menor de juízes, mas mesmo assim nós temos as decisões colegiadas. Vai ser um avanço para a democracia, vai ser um avanço para as garantias constitucionais, seguirmos nesse lado se o Congresso Nacional assim decidir hoje no Senado e depois na Câmara. Mas existe uma questão que pode atrapalhar um pouco a tramitação dessa PEC, que é justamente o outro ponto que está englobado na proposta de emenda constitucional. Prazo para pedido de vistas. Quanto tempo o ministro do Supremo pode ficar com o processo no seu gabinete? O próprio Supremo entendeu que também havia um abuso e já modificou esse ponto no seu regimento. De uns tempos para cá, nós não temos mais presenciado processos guardados, estocados, como vimos muitas vezes. Quem não se lembra da questão da cláusula de barreira que foi engavetada pelo ministro Gilmar Mendes por muitos e muitos anos, aguardando o julgamento lá no Supremo, porque isso, claro, iria modificar o jogo político. O Supremo Tribunal Federal já corrigiu esse ponto e agora o que está se tentando é colocar também na Constituição para ter uma garantia maior a respeito de um prazo para que os ministros possam, então, guardar os processos nos chamados pedidos de vistas. Esse ponto eu acredito que vai cair. Não sei se ele tem substância necessária e pode atrapalhar em determinado momento a PEC das decisões monocráticas. Então, reduzindo a PEC, você tem um caminho para corrigir um problema muito mais grave e severo e essa questão, então, do prazo pode ficar mesmo apenas para o regimento interno do Supremo. Tudo isso nós vamos ver hoje no Senado Federal. O trâmite já está colocado. O presidente do Senado, senador Rodrigo Pacheco, disse ontem que não se trata de retaliação em relação ao judiciário, como alguns interpretaram. A PEC das decisões monocráticas é algo tecnicamente muito aconselhável, porque significa dizer que uma lei votada nas 2 casas do Legislativo e sancionada pelo presidente da República só pode ser declarada inconstitucional a partir do Supremo Tribunal Federal por sua força colegiada e não por uma decisão isolada de um ministro. Portanto, eu considero algo adequado do seu ponto de vista jurídico, do seu ponto de vista político e para a preservação institucional da boa relação entre os poderes.
Presidente do Senado Federal, então, hoje a expectativa para a votação dessa proposta de emenda constitucional, votação express. Vamos votar 2 turnos no mesmo dia, essa pelo menos é a expectativa. 8h05 da manhã, nós vamos para Brasília. Cláudio